Bom, amados, gostaria de, nessa oportunidade, tratar sobre um assunto polêmico que tem gerado muito debate, muito comentário na internet e que nos traz uma complexidade de argumentos. Eu me refiro ao capítulo 6 de Gênesis, quando fala o seguinte texto: como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois de quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependi de os haver feito. Bom, a princípio se diz que esses filhos de Deus são, na verdade, anjos. Quando nós pegamos essa palavra, essa expressão na Bíblia, nós vamos encontrá-la raramente no Velho Testamento, sendo que a parte mais usada é a de Jó. No livro de Jó, na abertura do capítulo 1, quando se fala que os filhos de Deus compareceram na presença de Deus. Na verdade, é certo que ali se refere aos anjos, mas o que nós pegamos como base é a hermenêutica. A hermenêutica nos diz que livros poéticos não servem como base de doutrina. Quando nós usamos no Novo Testamento, ou vemos usado no Novo Testamento, nós vamos encontrar que esse texto, esse título, ele se refere a pessoas regeneradas, pessoas que passaram pela lavagem do sangue de Jesus. Então, hermeneuticamente, nós não encontramos base para aplicar essa palavra aos anjos. É de quase como um acordo entre os mais eruditos que esse texto se refere aos filhos de Sem, que foi o resgatador da glória de Deus naquela época. Então, esses homens viram as filhas dos homens e procuraram entre elas mulheres para si. Isso foi desagradável a Deus, como nós vemos que na Bíblia o julgo desigual ele nunca trouxe bons resultados. Nós vamos ver em vários momentos das Escrituras isso acontecendo. Daí nós voltamos à questão hermenêutica e vamos ver que o texto ele não se refere a anjos, mas a homens, pois foram eles que transgrediram as ordens de Deus. Daí, se nós fizermos uma análise do texto, nós vamos ver que o Espírito do Senhor não agiria para sempre no homem. O Espírito Santo não age na vida de anjos, vai agir na vida de homens. Daí, a expressão do capítulo 3 diz que, pois este é carnal. O anjo não é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Anjo não vive 120 anos. E o uso da palavra gigantes, como dizem que a união dessas duas naturezas, entre aspas, se alinharam,
Então isso gerou gigantes, mas o texto contradiz essa ideia dizendo que havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, não está aqui o texto referindo-se que o cruzamento dessas duas raças, no caso, daria origem a uma outra raça. Ele está dizendo que esses gigantes existiam antes de eles coabitarem. Daí nós vamos encontrar a designação desses homens que foram fruto desse relacionamento. Eles foram gigantes e varões de renome na antiguidade. Então, no versículo 5, nós vamos encontrar Deus buscando exterminar a humanidade, não os anjos. Segundo os testemunhos de Jeová, eles dizem que essa aí foi a origem dos demônios. Esses seres gigantes, quando do dilúvio, desencarnaram e passaram a existir como demônios. Na Bíblia não aparece nenhuma referência à origem dos demônios. Ela só cita a existência desses demônios. Daí nós vamos entender que esse texto ele não se refere a anjos, não se refere a gigantes gerados por esse cruzamento de raças, nem tampouco vai se referir à questão de Deus estar se referindo a outra raça senão aos homens. Daí do começo ao fim, o texto se refere a homens e a hermenêutica diz que nós devemos nos ater ao contexto imediato. Assim, não tem nada desses Nefilins serem seres anormais e apenas o uso dessa palavra é que tem trazido tanta controvérsia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.